Seja muito bem-vindo, ou não, ao especial de Halloween do canal Mistureca. Especialmente esse mês de outubro, você vai acompanhar as histórias mais assustadoras, que irão arrepiar seus cabelos e gelar sua espinha. Então coloque seus fones de ouvido, apague a luz e tenha uma boa viagem ao mundo do horror. A passagem para o pesadelo. Outono de 1973, e a cidadezinha no interior do sul do Brasil, cercada de montanhas e florestas, que parecia ter sido esquecida pelo tempo, mantinha sua rotina tranquila e pacata. Lucas, um jovem estudante de 18 anos, um explorador de lugares e ideias, jamais considerou o sobrenatural uma possibilidade real, até certo momento de sua vida. Em uma de suas explorações pela floresta próxima à sua cidade, após algumas horas de caminhada mata dentro, Lucas avistou entre as árvores um feixe de luz muito forte que lhe chamava a atenção. Fascinado pela curiosidade insaciável que o caracterizava, foi se aproximando lentamente desse misterioso brilho que, hora ou outra, parecia também emitir um som baixo e indecifrável. Percebeu que aquele brilho vinha de uma fissura no tronco de uma estranha árvore que se destacava entre as milhares de árvores que a rodeavam. Sem nenhuma folha, de tronco pálido e seco e sem nem vida aparente, mais parecia uma rocha em formato de árvore do que uma própria árvore de verdade. Aquela fissura, de maneira misteriosa, abria cada vez mais a cada passo que Lucas dava em sua direção, e o som, antes abafado, agora era ensurdecedor. Hipnotizado, perdido entre seus pensamentos conflitantes se aquilo era real ou não, Lucas se via cada vez mais dentro daquele estranho brilho que o engolia sem ao menos ele expressar alguma reação. O jovem explorador mergulhou contra sua vontade dentro daquele feixe de luz. Sem ao menos perceber, já não estava mais na floresta. Aquilo ali já não era mais seu lar. Aquilo era um mundo totalmente destruído, totalmente arruinado, totalmente assim como aquela árvore estranha, sem vida alguma. Um lugar que ele só conhecia através dos livros de ficção e fantasia, que lia dos autores com a imaginação mais criativa e fértil possível para inventarem algo tão irreal como aquilo que estava diante de seus olhos. O céu era cinzento, coberto de nuvens aparentemente carregadas de chuva, tão coberto que não se via o sol. As casas estavam totalmente destruídas e acabadas, com seus portões totalmente enferrujados ou quebrados. Calçadas não existiam, muito menos ruas asfaltadas. Uma mistura de terra e areia tomava o lugar delas. Ventava muito. Lucas esfregava seus olhos, não por causa da areia presente no vento que os irritavam, mas por vivenciar algo real que ia contra suas crenças. Por Deus, que lugar é esse? Caminhando por entre toda aquela destruição, Lucas observou estranhos movimentos vindos de dentro das casas. Sombras aparentemente humanoides o espionavam através das janelas quebradas ou pelas portas inexistentes daquelas construções, se podemos chamá-las assim. Alguns desses seres emitiam o mesmo som que a fissura pela qual ele entrou naquele lugar emitia. Mas agora, ao invés de lhe hipnotizar, esse som causava um frio em sua espinha e uma sensação de medo terrível. Sua apreensão ia aumentando cada vez mais à medida que ia avançando naquele lugar. Hey! Gritou Lucas. Por que eles não saem? O que eles tanto observam? Como eu vim parar aqui? Como eu saio daqui? Hey! Tantas perguntas. Lucas seguia cada vez mais desacreditando que aquilo ali, bem na sua frente, era real, e que logo ele iria acordar de um profundo pesadelo,
quase que eterno. Hã? De onde vem isso? Uma sirene ao longe começou a soar, e cada vez mais alto, ao ponto de preencher toda a sua cabeça. E junto desse som, sentimentos de medo e desespero também a preenchiam. Ah! Minha cabeça! Cada vez mais alta, aquela sirene fez Lucas se ajoelhar no chão e pedir a Deus que o tirasse dali para acabar com aquela tortura. E de repente, o silêncio toma conta do lugar. Desorientado e perdido naquele mundo sombrio, Lucas percebe movimentações ao seu redor. Aquelas criaturas que antes apenas o observavam, agora sem se esconderem mais, começam a sair de seus esconderijos e andar em sua direção. Ele se viu cercado por aquelas figuras humanoides. Suas peles, pálidas como a lua, pareciam sem vida. Braços e pernas tão finos que nem carne e músculos pareciam ter. Uma boca grande com um sorriso maléfico, que mais assustava do que encantava. E os olhos, totalmente escurecidos, vazios como nada, lançavam olhares de fome insaciável em sua direção. Eram criaturas destituídas de alma, caçadores implacáveis de energia vital. E agora, tinham Lucas como seu alvo principal. O que vocês querem? Não se ouviu uma resposta, apenas grunhidos desesperados e gritos que pareciam de uma tortura eterna. Eram de arrepiar. Lucas conversava consigo mesmo, questionando sua sanidade. Ele estava sendo assombrado por pesadelos vivos, e sua mente estava à beira do colapso. Os seres sombrios não apenas o perseguiam fisicamente, mas também invadiam seus pensamentos, sussurrando promessas de tirá-lo daquele lugar infernal. Ele não tinha outra escolha a não ser correr. Como se não houvesse o amanhã, Lucas corria para salvar sua vida. Aquelas criaturas não corriam como ele. Eram mais lentas e com pouca coordenação. Mas a cada passada que Lucas dava, apareciam mais e mais daqueles seres horripilantes que antes não passavam de algumas dezenas, que agora pareciam um exército interminável. Me deixem em paz! Nada que Lucas gritasse poderia impedir aquela onda de puro mal e sofrimento que estava atrás dele. Pareciam zumbis correndo atrás do cheiro fresco de carne e sangue, sem parar de correr um único instante. Já com seu coração quase saltando para fora de sua boca, olhou para trás, e isso fez Lucas tropeçar em uma pedra no meio do seu caminho. Ai, meu joelho! O tombo foi feio. Já no chão, todo sujo, ralado e com muita dor, aquelas criaturas se aproximavam cada vez mais e cada vez mais perto. Sem esperança alguma de se salvar, Lucas apenas fechou seus olhos e aguardou o fim daquele pesadelo. Ei, corre aqui! Quê? Vai logo! Não deixe que te peguem! Confuso, apesar daquela dor insuportável, Lucas se levantou e apenas olhou para os céus, como um sinal de agradecimento por aquilo que acabava de ouvir. Quem era aquele ou aquilo? Não era hora de pensar muito. Lucas só queria uma coisa: permanecer vivo. Correndo em direção àquela coisa, sem saber se era uma emboscada, mancando e com dificuldades, Lucas o seguiu por entre os escombros daquelas construções, de onde aqueles seres saíram em busca de saciarem a sua sede. Foram se enfiando cada vez mais entre aquelas casas, até chegarem a um amontoado do que parecia ser uma pilha de lixo. Então, aquele ser revirou um pouco daquilo que estava no chão, e debaixo de tudo havia uma espécie de porta que escondia um tipo de esconderijo. Vamos, entre logo. Eles não vão conseguir nos encontrar aqui. Quem é você? O que eles querem com a gente?
Com a gente? Com você. Mas o que eu tenho que eles querem? Tudo que eles não têm. Vida. Trancafiados em um rústico e minúsculo buraco, que parecia ter sido esculpido pelas mãos daquela que agora, observando bem, pessoa, magra e um pouco pálida, talvez pela falta ou ausência do sol, e não uma criatura como aquelas lá de fora que desejavam incessantemente pegar Lucas. O som daquelas coisas estavam por perto. Algumas até pareciam pisar em cima da porta, mas à medida que passava o tempo, o barulho ia diminuindo, até que não se ouviu mais nada ali por perto. Estavam salvos, por enquanto. Podemos sair agora. Aquelas coisas já se foram. Isso só pode ser um pesadelo. Eu preciso acordar. Era exatamente o que eu dizia quando vim parar aqui. Hã? Como assim? Mas quem é você? Como veio parar aqui? Que lugar é esse? Como saímos daqui? Se acalme. Se continuar assim, você vai acabar sendo pego por eles, ou preso para sempre aqui nesse lugar. Me chamo Joaquim, eu acho. Já faz tanto tempo que estou preso aqui, que minhas memórias já não são tão vívidas como antes. Há quanto tempo está aqui? Acho que 5, 10, talvez 15... Dias? Anos. O quê? Vim para esse lugar contra minha vontade. Um certo dia, não me lembro bem qual, estava em casa. Foi logo após o jantar. Estava me preparando para dormir, quando percebi um brilho e um som estranho vindo por detrás da porta do quarto. Era um brilho muito forte, que vinha de um espelho grande que ficava ali no canto. Essa memória sim é vívida até hoje em minha cabeça. Aquilo parecia me chamar. Nunca tinha visto nada parecido. Aquela luz ficava cada vez mais forte e aquele som ficava cada vez mais alto. E cada vez mais eu me aproximava daquilo. E sem ao menos perceber, vim parar aqui. Assim como você. Lucas, sem acreditar, apenas ouvia tudo com atenção o que aquele homem acabava de dizer. Mas como você sobreviveu todo esse tempo aqui? Sem água, sem comida, sem abrigo? Aqui não tem comida. Aqui não tem água. Aqui você não dorme. Aqui não tem dia nem noite. É sempre esse crepúsculo aí. É sempre cinza. Não se sabe se está amanhecendo ou anoitecendo. Aqui não se vive. Aqui você sobrevive. Mas o que é aqui? Não sei. Parece um tipo de limbo, um purgatório. Ou uma espécie de dimensão paralela, sei lá. Só sei que quem vem pra cá sempre acaba virando um tipo de refeição para aquelas coisas lá fora. Sobrevivi até agora desse jeito que você tá vendo aqui, me escondendo o tempo todo daquelas criaturas. Esse buraco já estava aqui. Eu apenas o encontrei. Então existem mais pessoas presas aqui também? Existiram, não existem mais. Elas enlouqueceram ou foram pegas. Vamos, não temos muito tempo. Você precisa se apressar, ou então... Ou então o quê? Lucas olhava fixamente para Joaquim, esperando findar aquela frase. Ao invés disso, ele apenas abaixou sua cabeça. Sabe aquela sirene que você ouviu antes das criaturas tentarem te pegar? Aquilo era um sinal enviado para aquelas coisas de que alguém havia entrado nesse mundo. A passagem de volta está aberta ainda. Você só tem uma chance de voltar, mas só até a sirene tocar novamente. E se você não atravessar esse portal, seu destino é vagar para sempre aqui, assim como eu. Mas onde fica esse tal portal? Vamos. Os dois caminhavam por entre casas e escombros com todo cuidado para não chamarem a atenção de seus perseguidores. Sorrateiramente iam se esgueirando por entre sombras e labirintos de destruição. A tensão era presente em todo momento. Os minutos pareciam horas, e as horas pareciam minutos. Os diálogos entre Lucas e seu novo aliado eram repletos de desespero e esperança. Joaquim explicavam como as leis daquela dimensão funcionavam, revelando pistas escondidas sobre a localização da saída. Lucas não se sentia bem.
Aquelas coisas conseguiam entrar na mente dele para amedrontá-lo mais e mais a cada minuto que se passava. Você não pode fraquejar agora. Estamos quase chegando. Não tô aguentando mais. Eles estão em minha mente, dizendo coisas horríveis sobre mim, sobre minha vida. Estão prometendo acabar com o meu sofrimento. Querem que eu vá até eles. Ei, seja forte, não faça como eu. Não desista agora. Andaram por mais algumas horas. Foi quando Lucas sentiu uma mão em seu peito, impedindo de continuar a caminhar. Chegamos. Chegaram ao início de uma rua de terra de mais ou menos uns 200 metros de comprimento, onde a mesma terminava em um paredão de pedras tão grande que não dava para ver seu topo. E no pé daquela parede havia uma espécie de entrada para uma gruta. Nas laterais dessa rua, assim como todas as ruas daquele lugar, existiam casas que poderiam abrigar aquelas criaturas horrendas. Lá está a saída. Mas como tem certeza de que lá é a saída? Você não é o único que eu tento ajudar. Outros tentaram, mas falharam. Aquela gruta vai te levar de volta para seu mundo, mas você precisa seguir a regra para poder voltar. Qual é a regra? O único jeito de voltar é... Aquele som de arrepiar voltou, e com ele, o desespero de Lucas também voltou. Corre! Os dois, agora amigos, começaram a correr em direção à entrada daquela caverna. Mas você não me disse qual é a regra. Com os olhos fechados, você vai correr para dentro daquela gruta, sem parar, sem abrir os olhos e sem se virar para trás. E como vou saber que eu voltei? Você saberá. Lucas, ligeiramente mais rápido que Joaquim, mesmo com a dor no joelho que voltou a incomodá-lo por fazer aquele esforço, foi tomando a dianteira. Mas à sua frente havia algo. Ou melhor, haviam dezenas de criaturas começaram a sair daquelas casas, gritando e andando em direção à dupla dos dois corredores. São muitos. Não dá mais. Não vamos conseguir. Vamos sim. Continua. Eu tenho um plano. Paralelamente, os dois corredores iam se aproximando de uma barreira formada por aquelas coisas bem à frente da entrada. Era impossível passar ali. Era o fim daqueles dois. Joaquim esbarrou propositalmente em Lucas, fazendo-o desequilibrar e cair no chão, o impedindo de continuar a correr. O que você tá fazendo? Eu disse que eu tinha um plano. Joaquim começou a correr em direção a um dos lados daquela rua, gritando e gesticulando para chamar a atenção daquelas criaturas. Ei, estou aqui. Venham me pegar. Estou aqui. Funcionou. Sedentas de tanta fome por algo que elas nunca teriam, aquela ação precipitada de Joaquim fez com que aqueles monstros fossem em direção a ele, deixando a passagem livre para Lucas. O tempo estava se esgotando. A sirene já estava enfraquecendo e ficando cada vez mais baixo aquele som. Não! Você tá indo pro lugar errado. Volta! Temos que entrar na gruta. Não tem lugar errado para mim, meu amigo. Nem certo. Você tem que entrar na gruta. Eu não. Fui condenado a vagar eternamente aqui nesse lugar. A minha passagem para o nosso mundo é por aqui. Mas não vou voltar em carne e osso como você. Boa sorte. Sem acreditar naquilo que acabava de ouvir, Lucas, olhando fixamente para o seu amigo, apenas acenou com sua cabeça, como um sinal de agradecimento. As criaturas pegaram Joaquim. Lucas se levantou com dificuldade e, com o caminho livre, correu. Correu muito até seu destino. Lembrando das palavras de seu companheiro, com os olhos marejados, Lucas os fechou e correu sem parar para dentro da gruta. Já dentro da gruta, sentindo-se flutuar, com os pés fora do chão, Lucas não queria abrir seus olhos. Não queria que aquele esforço todo fosse em vão.
Ele disse que eu saberia quando voltasse. Como se um imã o puxasse de uma só vez, Lucas caiu ao chão e, ainda com os olhos fechados, ligeiramente passa suas mãos por ali onde estava caído e sente a grama por entre seus dedos. Uma brisa leve toca seu rosto e, ao respirar fundo, ele sente um cheiro que o reconforta. Lentamente ele vai abrindo seus olhos. Percebe que está de volta em seu mundo, na floresta onde antes havia desaparecido. Lucas, ali sentado, observa calmamente todas as cores que o cercam. Ali não tem destruição, ali não tem hostilidade. Ali era o seu lar. Contemplando aquele lugar como nunca havia feito antes, ele volta a fechar seus olhos por alguns instantes e diz: Obrigado, meu amigo.